Conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Vilma Batista, que é presidente do Sindicato dos Policiais Penais aqui do Rio Grande do Norte. Vilma, muito tem se falado aí nos últimos tempos sobre o sistema prisional aqui do Estado, os conflitos na parte externa, na sociedade. O que é que dá para falar sobre essa relação dos conflitos que está tendo na sociedade com o sistema prisional? O que é que está acontecendo com o sistema prisional aqui do nosso Rio Grande do Norte? Bom dia. O sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte, né, continua sob controle do Estado e, infelizmente, né, desde 2021, o sindicato vinha alertando as autoridades competentes, né, que as flexibilizações que estava tendo no sistema prisional estava fazendo com que a população carcerária visse a oportunidade de se organizar novamente, né, através da organização criminosa e tentar o descontrole do sistema, bem como tomar todo o controle social, já que aqui na sociedade, infelizmente, dentro dos bairros, nas comunidades, no interior do Estado, quem manda são as facções de Estado, essas facções criminosas. No sistema prisional, né, nós, desde 2017, nós estamos fazendo um trabalho árduo para manter o controle, a ordem do sistema, né, e agora já na segunda fase, justamente para a gente poder aplicar o trabalho educacional e principalmente a qualificação profissional. Porque nós sabemos que quem dignifica o homem é o trabalho, e uma forma da gente descaptar e também diminuir o índice, né, de ramificação dessas organizações criminosas é colocando esses presos para trabalhar. A gente sabe que um preso desse com a qualificação profissional, um trabalho quando é egressado do sistema prisional, com certeza o índice de retorno ao sistema prisional é bem menor, né? E com certeza ele vai trabalhar para sustentar sua família, e é menos um que o crime coloca como refém. E isso que vem se desgastando, né? O crime não quer que o preso trabalhe, não quer que o preso estude, né? E eles querem ainda comandar o sistema prisional. Então, desde 2020, inclusive aí na região de Seridó, né, todas essas organizações, todos esses atos orquestrados, né, por alguns familiares de presos que seguem essa linha do crime, né, começaram a fazer denúncias infundadas, falando de tortura, falando mil e uma coisas que não existem, né, falando de alimentação, criando a mesma versão que é copiar, colou, inclusive com a ajuda de alguns advogados. Com isso, né, nós somos o Ministério Público que tem acompanhado de perto, conseguimos mostrar que realmente estava existindo essas organizações, esses atos orquestrados, e com isso, né, infelizmente, culminou nessa situação que está hoje. Eles não conseguiram retomar o controle do sistema prisional, nós continuamos com o controle, o sistema continua todo normal, né? No entanto, eles querem de fora para dentro. E nós não vamos permitir, nós continuaremos firmes, né, no controle, no combate ao crime organizado. Nós lamentamos a postura de alguns órgãos que se diz defensores de direitos humanos, né, porque só vê um lado, não vê o outro lado, principalmente da Pastoral Carcerária, que é uma entidade que é conhecida no mundo todo, mas no Rio Grande do Norte é uma entidade ausente. É uma entidade só de nota, é uma entidade política, né, que infelizmente não tem atuação dentro do sistema prisional. Se você olhar todas as postagens da secretaria, você vai ver vários pastores, mas você não vê um padre, não vê uma missa, porque eles são ausentes. Então, assim, ele não tem legitimidade para hoje apresentar propostas do sistema prisional, muito menos fala dele. Até porque toda assistência religiosa dentro do sistema prisional é feita pelas igrejas evangélicas. Diante disso, nós continuamos fazendo nosso trabalho, é visível, basta uma mãe que não é faccionada, sabe que, infelizmente, o seu filho, muitas vezes, está aí voltada na criminalidade. Nenhuma mãe quer ver um filho preso, nenhuma mãe quer ver um filho viciado, mas, infelizmente, quando você entra com uma organização criminosa dessa, você fica refém. O preso fica refém, a família fica refém, e nós, policiais penais, estamos fazendo um trabalho fundamental, né, no combate a isso. A partir do momento que a gente deixou de entrar essas feiras dentro do sistema prisional, que além de tornar um ambiente insalubre, gerava comércio ilícito, extorsão,
bem como muitas vezes até estupros, muitas vezes essa família pobre que não tinha como pagar a dívida da cadeia, tinha que vender o corpo, tinha que entrar com algum material, tentar entrar com material lícito, dentre muitas coisas absurdas que nós conseguimos cessar no sistema prisional. Uma realidade aí, vocês de Caicó, né, vocês sabem que no Pereirão, para você ter ideia, nós temos de segunda a sexta, nós temos dentista, todos os presos, né, passa por esse dentista, nós temos equipe médica, nós temos toda a assistência que muitas vezes na saúde básica não tem nas comunidades, que você vê aí nas prefeituras do interior do estado, a deficiência que é, a quantidade de vezes que esses prefeitos, vereadores vão a Brasília, vão aqui na Assembleia Legislativa, vão nos pés do governo do Estado para conseguir algum recurso, né, para desenvolver a cidade, mas infelizmente a população carcerária se acha no direito de aterrorizar o sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte e que nós temos que ficar calados simplesmente porque vem um órgão ou outro querer justificar essas barbaridades que estão acontecendo no sistema prisional, inclusive usando o mesmo discurso da organização criminosa que tenta a todo momento macular a imagem do policial penal. Por quê? Porque é o policial penal que diz não. Ele não recebe um não em casa, não recebe um não na rua, não aceita a decisão do juiz, mas infelizmente o sistema prisional ele tem que saber que existe a lei de execução penal, que existe grade, que existe limites. Então isso é muito difícil, mas nós estamos preparados, muito preparados em relação a isso, nós não vamos recuar e nós queremos que a sociedade do Rio Grande do Norte nos ajude, denunciando. Precisamos denunciar essas pessoas que estão com esse envolvimento, que estão aterrorizando o estado do Rio Grande do Norte, está prejudicando muitas famílias estão sem trabalhar, muitas famílias estão aí com tanta dificuldade financeira saindo de uma pandemia e agora tem que passar mais de uma semana sem trabalhar porque esses vagabundos do estado do Rio Grande do Norte se acham no direito de afrontar o estado. Vilma, você falou agora há pouco aí que já vinha alertando ao Estado, né, de algumas situações, sobretudo de algumas questões que o Estado estava abrindo mão. Que situações são essas? Falo aí de regalias, e de onde partiu essa ordem para abrir mão de algumas regalias? Veja, a partir do momento que o Estado, já na pandemia, adotou um método chamado televisita, que a princípio nós fomos de acordo a televisita, tendo em vista que essa televisita era um meio do preso ter o contato com o seu familiar. Então, essa televisita era o familiar totalmente cadastrado, tinha um link e tinha esse contato. No entanto, o Estado, a Secretaria, flexibilizou, mesmo passando o pico da pandemia, o auge da pandemia, flexibilizou cadastrando não, abrindo para vários outros visitantes que não eram cadastrados, que não eram familiar e que, inclusive, faziam parte de organizações criminosas. Ou seja, o Estado institucionalizou a comunicação entre a população carcerária, o preso em regime fechado, com as organizações criminosas aqui fora. Então, isso começou a população carcerária a ter esse contato, inclusive mandar algumas informações, mandar alguns salves, inclusive, e nós começamos a combater, começamos a mostrar ao Estado que essa postura não dava certo, como outras que, infelizmente, quase que a gente perde o sistema prisional, tendo em vista que a Secretaria começou a adotar postura, né, e assistencialismo demais, simplesmente para sair na televisão, porque a gente sabe que não é só tirar foto, é um trabalho sério. Em contrapartida, a gente deixou de fazer a segurança interna, a vigilância aproximada, que foi um perigo para a gente, né, já que a gente deixou de fazer a revista minuciosa todos os dias, as estruturais, o número mínimo entre o servidor e o preso, que é uma preocupação nossa. Você veja que o ministro da Justiça esteve aqui no Rio Grande do Norte, todo mundo se fala em recurso, várias medidas voltadas, inclusive a preocupação voltada à população carcerária, mas nenhuma medida foi voltada, nem dada atenção ao servidor.
né? Nós estamos aí 1.444 servidores, para assumir uma segurança interna, externa e todos os serviços, todas as atividades hoje desenvolvidas pelo sistema prisional, inclusive de monitoramento, seja os presos de medidas cautelares, seja os presos de regime semiaberto, como também botão do pânico. Então, nós estamos com várias atividades importantes do sistema prisional, mas nós precisamos de efetivo. Nós precisamos de efetivo. O último concurso que nós tivemos foram criadas 570 vagas, né, com a realidade na época, feito um levantamento, inclusive junto com o Ministério Público, para uma população carcerária de 3.500 presos. Hoje nós estamos com quase 12.500 presos. Então, assim, nós precisamos continuar investindo, não adianta só jogar a responsabilidade nas costas dos policiais penais, né, que é uma total irresponsabilidade desses órgãos, né, do próprio governo, que deveria se posicionar, mostrar a realidade, né, porque o próprio governo fez um aditivo, inclusive tem um termo de ajustamento de conduta, foi aberto um inquérito pelo Ministério Público, através do promotor Wendel Beethoven, onde o Estado, né, se comprometeu, inclusive, de fazer um aditivo, uma quarta refeição, melhorou a refeição, e mesmo assim a população carcerária quer mais. Então, essas flexibilizações, o Estado deu a mão, eles hoje querem o Estado todo. O governo deu a mão, o Estado, e hoje os presos querem o Estado todo. Então, infelizmente, pode falar. Os presos reclamam, Vilma, também dessa questão da disciplina que é adotada, falam em tortura, evidentemente, e os familiares também falam, que disciplina é a que tem hoje nos presídios do Estado, para que a gente possa, de vez, tirar essa dúvida do que acontece com relação a esse assunto de tortura ou não. A disciplina é o que eles não querem seguir em casa e nem na sociedade, né? Já que, infelizmente, na sociedade eles fazem o que querem. No sistema prisional, eles têm que limpar a cela. No sistema prisional, ele tem que respeitar uns aos outros. No sistema prisional, ele tem que muitas vezes por dever, inclusive, fazer a limpeza, higienização do seu próprio corpo, respeitar o outro, a questão de medicação, não vender medicação, não vender o seu material de higiênico, não vender a sua alimentação, não utilizar jogos de azar, bem como respeito aos procedimentos de segurança. Existem as faixas isoladas, não podem, lógico, que é o correto, não tem nem o que se discutir, mas infelizmente ainda tem alguns órgãos que querem discutir, né, que o preso não pode chegar perto das grades, o preso não pode estar num comungol. Então são procedimentos básicos que tem que ser seguido. Numa escola, se os alunos não sentarem, não pararem para ouvir o professor, não tem como se dar aula. Você vai, eu mesmo estou passando pelo momento aí delicado em relação à saúde da minha filha. Você vai no hospital, você tem as regras, você não pode, você tem o horário de entrar, você tem o horário de sair, você tem a sua vestimenta, a quantidade de pessoas, o que se alimenta, mas no sistema prisional eles não querem fazer nada disso, porque eles acham que o mundo são donos de tudo. E não, existe procedimento, sim, existe procedimento, existe disciplina, existe o direito e existe os deveres também. Eles só falam nos direitos porque a lei é a lei, ou seja, quando está preso, existe uma lei que eles querem o benefício, mas quando eles estão soltos, existe a lei, existe a Constituição, existe tudo e eles não querem cumprir, quer dizer que a lei só serve para eles, não serve para todo mundo. A lei, nós que estamos cumprindo, porque nós estamos cobrando os deveres e estamos buscando a garantia dos direitos. Só que não é da forma que eles querem, é da forma que o Estado quer. Vilma, outra dúvida que surge muito da sociedade, que é importante que a gente possa esclarecer, é com relação a exatamente o que você já falou agora há pouco, que é a comunicação entre os presos e quem está aqui fora, né? O governo do Estado mesmo divulgou que existia essa relação de quem está dentro do presídio mandar ordem para esses ataques aqui fora. Como é que funciona? Por que que, e sendo bem direto, né? Por que que existe essa comunicação de quem está dentro do presídio com quem está fora? Essa questão de celulares, por exemplo, não sei se em todos os presídios, mas por que que existe essa entrada de celulares dentro das penitenciárias? Por que que isso acontece?
Olha, isso eu não posso falar pelo Brasil, mas aqui no Rio Grande do Norte, após que o governo, né, que buscamos o controle do sistema prisional, né, estrutura não só com efetivo, também com estrutura das unidades prisionais, aqui no estado do Rio Grande do Norte nós não temos celular dentro das unidades prisionais. Por isso, né, que essa comunicação tão especial que eles fazem de tudo para burlar através de visita íntima, que eles querem voltar justamente para facilitar essa comunicação, já que na visita íntima a gente não teria acesso à conversa entre eles e seus familiares, então ficaria muito mais fácil a comunicação, inclusive, desses ataques, né, como, né, outros meios através, inclusive, de alguns advogados, né? Infelizmente, em toda categoria tem pessoas que não são de confiança, e nesse meio também existe. Então, hoje, graças a Deus, no sistema prisional, não existe essa comunicação através de celulares nem de materiais ilícitos. Por isso que o Rio Grande do Norte é um sistema que eles não querem, né? Infelizmente, o sistema, os órgãos de direitos humanos disseram que o sistema prisional do Rio Grande do Norte é pior do que 2017. Porque hoje quem manda é o Estado, porque antes, quando as facções matavam uns aos outros, canibalismo, quando fazia tudo que não prestava era bom. Agora que eles não podem fazer isso, aí é ruim. Bom para eles é o sistema da Paraíba, é o sistema de Pernambuco, é outros sistemas que ainda estão avançando, não conseguindo manter o controle. Vilma, o que é que você acha que vai acontecer nos próximos dias, né? Como você falou, o sistema prisional, vocês, policiais penais, não vão ceder, o Estado também entende que não é nessa, que não pode ceder. E o que é que vai acontecer, na sua opinião, levando em consideração a sua experiência dentro do sistema prisional? O que é que vai acontecer aqui na sociedade, por exemplo, na parte externa No da presídios? Estado, o governo está se organizando, está buscando reforço, inclusive externo, é, falta um pouco de dureza, inclusive em posições de algumas coisas, de enfrentamento, mas o governo é um governo de diálogo, é um governo que busca ainda esse consenso, inclusive com a população, buscando que a população denuncie, participe, né? Mas assim, a tendência é acabar com esses conflitos, tendo em vista que a cada dia que passa, as forças policiais estão fazendo cerco, há um serviço de investigação em curso que está sendo muito forte, inclusive nosso também, que estamos identificando, trabalhando em conjunto com as demais forças de segurança, e nós vamos sim partir para cima, e nós vamos sim acabar com esse movimento não, esse terrorismo no estado do Rio Grande do Norte. O governo do estado divulgou aí que hoje a facção ela conta em média aí no Rio Grande do Norte com praticamente 4 mil homens, 4 mil pessoas, na verdade. O crime tá bastante organizado, na sua opinião, infelizmente? Eu acho que não é nem o crime organizado, é o crime que vem buscando, né, se organizar, porque uma organização, um crime organizado, jamais iria fazer essa barbárie que estão fazendo aqui. Isso é terrorismo, isso é molecagem, né, isso é esse noiado que não tem o que fazer, infelizmente não respeita pai, não respeita mãe, inclusive o seu bairro, a sua comunidade. Então, esses vagabundos não nem sequer merecia a gente chamar eles de bandido nem do crime organizado. No entanto, né, a cada dia que passa, antigamente a gente que eu sou do interior, a gente dizia o filho de fulano deu para bandido. Hoje, infelizmente, já nasce bandido, a família, fulano, 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 porque o mundo parece estar de cabeça para baixo. Mas nós estamos sim confiantes, né, temos várias estratégias que, por motivo de segurança, nós não vamos revelar, mas, inclusive, o nosso sindicato está cobrando do governo do Estado algumas ações enérgicas para cessar o quanto antes possível essas ações irresponsáveis e terroristas desses vagabundos. Ainda é possível, na sua opinião, reverter esse mal que tá assolando a sociedade? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eles o crime jamais vai vencer. Basta o Estado usar as ferramentas certas, na hora certa, e as pessoas certas, inclusive, né? Esses operadores de segurança estão chegando aí justamente para dar esse reforço. E que o governo entenda, principalmente avalie, que nós precisamos, inclusive, investir em segurança pública, mais concurso para a Polícia Militar, Civil,
policiais penais, servidores do ITEP, nos interiores do estado, implantar, e muitos não têm, guardas municipais, trabalhar essa integração com a força de segurança, porque a gente está vendo aí, se falta segurança, nós não temos como garantir a educação, muito menos a saúde, até mesmo o meio de transporte, nem o comércio, porque eles aterrorizam tudo. Então, assim, nós com segurança não se brinca, segurança é coisa séria, e fica essa reflexão, esse aprendizado para esses e outros. Não é possível, já é a terceira vez que nós temos essa situação no estado do Rio Grande do Norte, e ela se repete da mesma forma, mesmo a gente avisando desde 2021, de 2020 que eu venho falando isso, tenho documentos, inclusive, mandando para os outros órgãos, para a gente não deixar o sistema prisional retroceder. Conseguimos manter até hoje o sistema prisional ainda sob controle, mas, infelizmente, né, com essas ações, que você veja que as ações, os recados, os salvos, foi dado, inclusive, de estados vizinhos. Então, assim, nós estamos numa situação, ou o Estado vai para frente, enfrenta, ou, infelizmente, a gente vai continuar com essas ingerências dentro do sistema prisional. Hoje, o policial penal não pode mais trabalhar, porque quando vai trabalhar, chega alguém que se diz dos direitos humanos, que nunca soube o que é passar 24 horas dentro da unidade, que não sabe o que é um psicopata, o que é um estuprador, o que é um matador, o que é um traficante, o que é um estuprador que estuprou, inclusive dentro da cadeia, uns aos outros. Nós conhecemos essa realidade, né? Você veja aí que saiu esses dias na televisão uma antropóloga, pesquisadora, que estava na França, na Itália, não sei onde ela estava, dando resoluções, depoimentos de como seria o sistema prisional do estado do Rio Grande do Norte. É uma brincante, é brincar do sistema prisional. Então, vamos ter responsabilidade, vamos respeitar esses policiais penais, esses homens e mulheres que estão aí dando a cara, o sangue, em nome de uma sociedade. Nós temos aí nossa polícia militar que está todos os dias na rua, ostensivamente, buscando manter a ordem dessa cidade, a polícia civil a trancos e barrancos, buscando investigar, solucionar os crimes, para vir esses brincantes, pesquisadores, querer falar de segurança pública, querer falar de sistema prisional. Então, assim, vamos ter responsabilidade. Neste momento, é um momento de união, onde nós temos que nos unirmos a todas as forças de segurança, a todos os órgãos, a todos os poderes. Fico muito triste nesse momento, né? Muitas pessoas ainda estão utilizando a questão política nesse meio. Isso é muito feio, e infelizmente a sociedade não merece passar por isso. Esse Agora, momento é um... só para a gente encerrar também aqui a entrevista, muitos desses comunicados que surgem na internet acabam deixando a população um pouco atenta e também amedrontada. É preciso que a população possa também filtrar esses comunicados das facções. Nem tudo é verdade, seria assim? Isso, nem tudo é verdade, nem tudo é verdade. E que outra coisa, infelizmente, o crime, se você olhar, ele tá articulado mais nas redes sociais, causa mais um pânico, inclusive socialmente. É porque quando a gente ouve aqueles vídeos, não vê aqueles vídeos, ouve aqueles áudios, né, e essas mensagens, isso cria um pânico social terrível. E aí a gente não pode também ignorar, porque as ações estão aí, principalmente no interior do estado. Vilma, eu quero agradecer pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, desejar parabéns para os policiais penais, policiais militares, policiais civis, policiais federais também, que estão na luta diária para tentar amenizar essa situação. Boa sorte no trabalho e mais alguma informação que queira acrescentar, fique à vontade. Gostaria, inclusive, de agradecer à Polícia Federal, que está nos dando um grande apoio, à Polícia Rodoviária Federal, né, que está numa integração gigante com todas as forças de segurança, e que nós conseguimos, sim, fazer com que esse nosso trabalho em conjunto vai, com certeza, surtir êxito para a sociedade, e esperamos que a sociedade veja, saiba filtrar as informações, não caia na lábia dessas facções criminosas e de seus defensores. E é o que eu sempre digo, todo mundo acha bonzinho, todo mundo acha bonitinho. Achou bonitinho? Leve para sua casa.